As dificuldades que você enfrenta hoje, seja financeira, profissional, de relacionamentos ou de saúde, estão ligadas àquilo que seus pais e avós viveram no passado. As dificuldades enfrentadas por eles podem estar reverberando na sua vida hoje. Mas calma, isso não é castigo, karma ou assombração. Isso são as nossas lealdades familiares. E somos muito mais leais do que livres. Por isso eu fico muito feliz de você ter chegado até aqui, porque você está querendo viver uma vida inteira, plena e realizada. E eu tenho certeza que a constelação familiar pode ser a chave que você estava procurando. Esse vídeo pode ser um pouco longo, mas eu quero que você assista até o final, porque aqui eu vou explicar direitinho o que é a constelação, como ela funciona e como ela pode te ajudar. Constelação familiar olha para as nossas raízes, para a história dos nossos antepassados, porque a nossa vida não começa quando a gente nasce e nem termina quando a gente morre. Nós somos um elo entre o passado e o futuro. Por isso, as suas dificuldades financeiras, de relacionamento, de saúde, elas são um sintoma e que te avisam que tem algo de errado, fora de lugar no seu sistema familiar. Imagina o corpo humano. Cada órgão tem uma função e ele só pode fazer aquilo que é determinado para ele fazer. O coração não pode fazer papel de rim. O pulmão não pode fazer outra coisa a não ser cuidar da nossa respiração. E se o intestino para, aí tudo desanda de vez. Ou seja, se algum órgão do nosso corpo humano adoecer, o nosso sistema inteiro está adoecido. Nesse caso, a febre ou a dor vem avisar que tem algo de errado com o nosso corpo. O nosso sistema familiar também é assim. Se alguém foi excluído, abandonado, teve um destino difícil, morreu cedo, foi roubado ou roubou alguém, tudo isso vai reverberar no nosso sistema. Como a febre nos avisa que há algo de errado no nosso corpo humano, as nossas dificuldades nos avisam que há algo de errado com o nosso sistema familiar. Não é um castigo, é uma compensação, como a natureza. O nosso sistema é muito inteligente e ele vai buscar equilibrar essas relações. E nós somos 50% nosso pai e 50% a nossa mãe. E tudo que ele e os familiares deles viveram. Tem uma galera aqui atrás da gente. Aquilo que foi bom faz parte da nossa história. As suas alegrias, suas conquistas, realizações, amores bem-sucedidos. Isso nos dá força. Aquilo que foi ruim também faz parte da nossa história. Seus fracassos, suas tristezas, abandonos, fome, fuga, injustiça. Tudo isso também faz parte do que nos compõe. E são essas coisas ruins que podem estar atrapalhando a sua vida hoje. As suas dificuldades hoje são sintomas, e a constelação familiar é o exame que vai entender onde o problema começou. A constelação familiar é uma parte prática de algo muito maior, que é a filosofia sistêmica, onde tudo e todos estão interligados. Somos como uma teia. O que acontece com um afeta todos e vice-versa. É impossível a gente olhar para uma pessoa sem considerar o que está à sua volta, as suas relações, a sua história ao longo da sua existência. A constelação, como a gente conhece hoje, é uma grande colcha de retalhos que foi costurada pelo alemão Bert Hellinger, onde ela já existia. Bert Hellinger ele era padre, ele deixou o sacerdócio e ele foi estudar a alma humana. O que Bert Hellinger fez foi trazer novos elementos para a terapia. Ele trouxe várias outras técnicas e conceitos e incluiu a consciência de clã e as três leis da ordem do amor. Segundo Bert Hellinger, se essas ordens não forem respeitadas, há o que a gente chama de emaranhados. Como a lei da gravidade, não importa se você acredita ou não, ela vai interferir na sua vida. Para ele, a ordem vem antes do amor. Um amor fora de ordem, fora de lugar, sem equilíbrio, é prejudicial à saúde. E ele define as leis sistêmicas da seguinte forma: pertencimento.
A lei do pertencimento fala que todo mundo tem o direito de pertencer àquele sistema. O pai que abandonou a família, a mãe alcoólatra, a tia que se suicidou e ninguém nunca mais falou sobre ela, as crianças que não nasceram ou as que morreram cedo demais, a ex-namorada do avô que foi abandonada no altar para ele casar com a sua avó, o primeiro amor da sua mãe com quem ela não pôde se casar, alguém que fez um grande mal ou um grande bem para a família ou se alguém da sua família fez para o outro. Se houve um roubo para que a sua família tivesse dinheiro ou se alguém da sua família foi assassinado, esses sistemas eles se interlaçam. O que a gente exclui empobrece, adoece. E o sistema vai procurar uma forma de compensar isso e vai trazer situações para gerações futuras poderem trazer essa situação à tona. Então, alguém da geração futura pode representar essa pessoa que foi excluída. Isso é aleatório. Haverá situações repetidas para que essa pessoa seja lembrada e seja incluída novamente ao sistema. A outra lei é a da hierarquia, que diz que quem chegou primeiro tem precedência naquele sistema, não necessariamente prioridade. Pais, avós, a primeira relação do meu cônjuge. Quem veio antes cria uma circunstância para quem e o que veio depois. E é preciso respeitar esse lugar e a ordem de cada um, como os órgãos internos do nosso corpo. Como eu falei lá no início, cada um só pode exercer a sua função, senão desanda tudo. O equilíbrio, que diz que o dar e o receber deve ser equilibrado. Troca de gentileza. Assim, o amor pode se desenvolver e as relações crescem saudáveis. Entre irmãos, parceiros, cônjuges, a troca precisa ser justa. Isso não se aplica a pais e filhos, porque os pais dão e os filhos recebem. Filosofia sistêmica também é fenomenológica. Não importa o que aconteceu, importa como eu sinto aquilo que aconteceu. É comum duas pessoas passarem pela mesma situação e cada uma trazer um relato diferente do que aconteceu. Cada um vai interpretar a partir do seu próprio repertório, das suas próprias dores, das suas próprias experiênciis. Se esses dois irmãos, do mesmo pai e da mesma mãe, têm versões diferentes para uma mesma história, e até para a percepção daquele pai e daquela mãe. Isso porque cada um vai olhar para a situação de acordo com as suas lentes, com óculos que enxerga a vida. Outra coisa muito importante da constelação familiar, que eu gosto sempre de ressaltar, é o campo morfogenético. Esse é um termo da biologia que explica como determinadas espécies passam informações ao longo das gerações, como as aves que migram de um lugar para outro para poder acasalar, ou as tartarugas que desovam no mesmo lugar que nasceu. O gato, gente, quem explica que o gato já nasce sabendo fazer cocô e xixi na caixa de areia? Parece que tem um chip, né? Pois é, essas informações são passadas ao longo das gerações para cada espécie. No nosso caso, é o que Carl Jung chama de inconsciente coletivo. Nós também acessamos as informações que vieram dos nossos antepassados. E é esse inconsciente coletivo e esse campo morfogenético que é acessado quando a gente abre uma constelação familiar. É muito normal na constelação em grupo alguém falar: Nossa, eu nunca vi essa mulher, ela está falando igual a minha mãe. Ou eu nunca vi esse homem, ele tem a expressão do meu pai. Porque a gente está acessando esse inconsciente coletivo do sistema de quem está sendo constelado. E a constelação pode ser feita individual ou em grupo. No grupo, é uma representação da vida, teatro. As pessoas que estão participando representam familiares ou situações da vida de quem está sendo constelado. Todos são afetados, todos são curados. Estamos numa teia, lembra? Como eu falei lá no começo, nada acontece por acaso. É como Bert Hellinger diz: todos estamos a serviço de algo maior. A constelação individual pode ser feita de várias formas, com objetos, com bonecos, com papel, com sapatos. Eu uso a técnica da Vera Vassoi e uso os bonecos para a gente acessar o campo. Agora que você já sabe todas essas informações que eu acho importante que você saiba, clica no botão aqui embaixo, agende a sua constelação
individual online comigo. A gente vai precisar de mais ou menos 2 horas para poder realizar o trabalho que é feito em uma sessão. O pagamento é seguro e fácil de fazer. Seja você o começo de uma nova história. Ao constelar, você traz paz ao passado, leveza para o presente e liberdade para o futuro. Comece em você uma nova ancestralidade.